escuridão sobre os sonhos meus. Reina, Senhor, em nossas vidas. Reina, Senhor, em nossos lares. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Em dias difíceis, em dias de escuridão, seja a nossa força, Pai. Amém. Glória ao nosso Deus. Continue exaltando ao Senhor em sua casa, com sua família. Nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Bem-aventurado é o que está afirmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Chame a glória do Senhor, teu lar agora. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos o teu reino sobre nós. Que haja cura, de novo força, Pai. Diga então teu lar. Bem-aventurado é o que está firmando em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está
Revista-nos do teu poder, ó Pai, da tua armadura. Em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor, dizendo a Ele: acha em nós, Pai, verdadeiros adoradores, com vestes de louvor. Se vivemos ou morremos, somos do Senhor. A palavra do Senhor diz que neste mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo. Amém? Vamos com esse clássico. Aleluia. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim verdadeiro adorador. Pai, como achaste a Davi, Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Diga: é meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir
verdadeiros adoradores na tua presença, dentro das nossas casas, onde quer que estejamos. Jamais, ó Deus, venhamos deixar de adorar o Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe o teu lar. Tenha o seu foco nele, porque ele é a nossa força. Amém. Já tirou o mudo? Amém, irmãos. Graça e paz. Irmão, nós tivemos um pequeno detalhezinho no início da ministração do culto. O nosso áudio não saiu. Gostaria que você confirmasse para a gente se o áudio está saindo, se vocês estão entendendo certinho. Amém? Bom, nós estamos ministrando o culto na Ciba, né, do dia 31 de maio de 2020. Nós acabamos de ouvir louvores com a irmã Késia. Amém? E eu gostaria de trazer só uma reflexão aqui para a gente continuar e pedir para você, se você deseja receber oração, tem algum pedido, pode pedir para a gente aí, escreve no chat do YouTube, que nós vamos estar no final, depois da ministração do irmão Cláudio, nós vamos estar orando por cada pedido. Amém? Então esteja aí atento, ouvindo. Amém? E eu quero compartilhar com vocês aqui, nós já vamos passar para a ministração do irmão Cláudio, mas eu quero só trazer uma reflexão aqui para vocês. Porque devemos ser saudáveis, né? Segundo a Bíblia, nesses momentos difíceis, irmãos, precisamos ser saudáveis. Precisamos ter uma mente saudável, precisamos ter um corpo saudável, precisamos buscar em Deus ser saudáveis espiritualmente também. Amém? E aqui tem uma reflexão aqui em 1 Coríntios 6, de 19 a 20, se você puder ler depois, né? Esse texto nos diz que Deus deseja que tenhamos uma boa saúde. E essa saúde não é só saúde física, mas é saúde espiritual, saúde emocional e saúde financeira. Estamos vivendo momentos difíceis, né, aqui no mundo inteiro, com esse advento do coronavírus, uma pandemia, mas nós temos Deus que nos fortalece. E Ele também colocou condições na Bíblia que quiséssemos ficar livres das doenças, no Êxodo 15, 21. Mantenha uma boa saúde física, é uma responsabilidade que vem com o nosso chamado, com a nossa vida cristã. Nós precisamos manter isso. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, se há algum valor nisso, pensai. Isso está escrito lá em Filipenses 4, 8. Amém? Então que você possa estar buscando isso. Sabemos que as televisões, os meios de comunicação têm colocado tanta notícia ruim que isso nos faz ficar deprimidos, nos faz ficar para baixo. Irmãos, tome cuidado com isso. Isso nos deixa ansiosos, e a ansiedade, ela traz doenças terríveis para o nosso coração, para o nosso estômago, para o nosso físico em geral. Então, eu sei que você está em casa, muitas pessoas perderam o emprego, mas não fique desanimado. Deus é a nossa salvação, Deus é a nossa esperança, Deus é a solução que temos, a esperança que temos de momentos difíceis. Não fique desanimado, pois Deus, em momentos difíceis, foi o momento onde Deus agiu diretamente, através dos seus, através de outras pessoas, através dele, de forma sobrenatural. Então eu quero trazer para você, nessa ministração de hoje, tenha um coração como verdadeiro adorador. Não desanime, não desista. Eu sei que fica difícil, irmãos. Nós não estamos indo congregar no templo, mas o templo que Deus constituiu foi o nosso coração. E ainda mais, a palavra de Deus fala: onde tiver 2 ou 3 no nome dele, ali ele está. Se você está aí nos ouvindo, acompanhando esse culto na sua casa, você está conosco, porque o Espírito de Deus, ele está em todos os lugares, porque ele é Deus. Amém? E agora nós vamos ouvir uma ministração com o irmão Luiz Cláudio. Mas eu quero reforçar com você, se você tem o desejo, tem uma oração, tem um pedido que quer fazer, pode escrever aí para nós, que no final desse culto nós estaremos orando, intercedendo por você e pela sua família. Amém? Deus abençoe vocês e fique agora com a palavra do irmão Luiz Cláudio. Amém.
Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Muito bom estar aqui novamente para poder trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 6, 28. João, Evangelho de João 6, 28. Sem barganhas com Deus é a nossa palavra de hoje. Sem barganhas com Deus. Em João 6,28, o Senhor está ali falando com os discípulos logo pela manhã. É o dia posterior à multiplicação dos pães. Os discípulos se chegam ao Senhor e perguntam: Senhor, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Olha só, os discípulos perguntam: o que faremos para executarmos as obras de Deus? O que deveremos fazer para poder fazer a obra do Senhor? E Jesus, de forma muito direta, clara, simplesmente responde: que creiais naquele que ele enviou. Que creiais naquele que ele enviou. Quem que ele enviou? Jesus. Então a obra de Deus, resumida pelo nosso Senhor, é que nós creiamos nele. Tão somente creiamos nele. Se fosse perguntado a mim, meus irmãos, eu com certeza eu traria uma resposta mais bem elaborada, né? Mais bem elaborada do que Jesus. Eu acredito que todos nós faríamos isso, né? Eu ia falar: deve pregar, evangelizar, testemunhar, né? Ajudar os pobres, contribuir, né? Eu faria uma resposta bem mais ampla, mas o Senhor não. Ele foi direto. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Essa é a nossa obra. O teólogo Dr. Gessner fez uma excelente colocação acerca do orgulho do homem e de sua religiosidade. Ele diz, abre aspas, Cristo fez tudo o que foi necessário para a nossa salvação. Coisa alguma agora se posta no caminho entre o pecador e o Senhor Deus, exceto uma coisa, as boas obras do pecador. Olha só o que o teólogo está falando. Que não é o pecado, não é o mundo, não é o diabo, não é nada que está entre Deus e o pecador. São as boas obras do pecador. É a justiça própria do pecador. Ele é achar que ele é merecedor, que ele pode fazer alguma coisa. Gessner continua. Coisa alguma pode impedi-lo de vir a Cristo, exceto a ilusão de que não precisa dele. Se ao menos os homens pudessem ser convencidos de que não têm justiça própria e de que todos estão sujeitos ao pecado, então nada poderia ser obstáculo à salvação eterna. Tudo o que necessitam é do senso de sua necessidade. Tudo quanto devem ter é nada. Tudo o que se requer deles é que simplesmente reconheçam sua culpa. Infelizmente, porém, os pecadores não sabem separar-se de suas virtudes. Tais virtudes são imaginárias, mas lhe parecem extremamente reais. Gessner continua. De outra parte, a graça divina lhes parece totalmente irreal, utópica e imaginária. Desprezam a autêntica graça de Deus, a fim de se apegarem às suas ilusórias virtudes. Com os olhos fixos em miragens, negam-se a beber da verdadeira fonte da vida e sucumbem de sede no meio do oceano da graça de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, é o que diz a nossa palavra. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,14. Quem verdadeiramente crê na graça não faz barganhas com Deus, meus irmãos. É uma questão de amor, de fidelidade à cruz de Cristo, ao sacrifício feito por ele. Ou você é filho, e por isso amante da graça, ou é um infeliz enteado. Na verdade, enteado, enredado,
nas teias da lei, da meritocracia, do toma lá da cá, nas estruturas da religiosidade. Meus irmãos, quem casou com a graça de Deus tornou-se viúvo sem saudades de um dia haver casado com a lei da morte. Voltar atrás é caminhar na direção de uma tumba, a fim de participar de uma orgia de necrofilia teológica. Necrofilia é relacionamento com mortos, ou seja, é ter relações com o defunto da lei, submetendo-se às suas determinações ultrapassadas, pois o fim da lei é Cristo. Paulo nos chama para uma vida sem lei, que para ele eram rudimentos. O convite do apóstolo é para que vivamos uma vida cheia de graça, verdade, justiça, bondade, alegria, amor, pois contra essas coisas não há lei. Estamos sim em Cristo, livres da lei. Todavia, isso não nos põe no caminho da libertinagem. Antes, pelo contrário, nos chama para um tipo de liberdade que Deus considera digno do conteúdo da palavra liberdade. Deus não se submete às conotações que as palavras ganham pelo seu uso, ou melhor, pelo seu mau uso, né? A palavra liberdade está muito mal usada ultimamente. Mas ele chama liberdade apenas aquilo que liberta, que transforma o ser conforme a imagem do seu filho. Isso é liberdade para Deus. Porque a experiência da fé em Cristo nos faz poder dizer que agora a nossa escolha não tem mais nada a ver com o que é lícito ou ilícito, mas tão somente com aquilo que me convém e que me edifica. Em outras palavras, com aquilo que promove vida, saúde, amor, justiça, paz ao meu coração e a todos os que me cercam. E mais ainda, com o resultado de cada coisa na vida, incluindo os seus males, pois muitas vezes é do caos, tais como essa pandemia que estamos vivendo, que o Espírito se move para criar, organizar, trazer vida e vida em abundância. Ora, Jesus veio ao mundo justamente para quebrar a lei e instituir a lei dos favores imerecidos, que chamamos de graça. Favores esses que são obtidos pela fé e que não se baseiam em obras de produção humana, por duas razões. Primeira, as nossas melhores justiças são aos olhos de Deus como trapos de imundícia. Isaías 64, 6. Meus queridos, a palavra de Deus fala que nossos melhores atos, nossas melhores obras, as mais lindas, são como trapos de imundícia diante de um Deus santo. A outra é que se é pela graça, se é por um favor imerecido, não poderia jamais implicar em qualquer tipo de barganha, qualquer tipo de negociação entre você e Deus. Nem antes, nem durante, nem depois. Está consumado. Quem ouviu Jesus bradar na cruz, tetelestai, ou seja, está consumado, está quitado, está pago, está liquidada a fatura, a cédula que nos era contrária, a nota promissória que era contrária a mim, foi quitada pelo Senhor. Não deve achar que sobrou nada, nenhuma obrigação a fazer. Ele fez tudo, meus irmãos. Não preciso fazer nada para ser merecedor, pois não sou e nunca serei. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Não somos merecedores de tamanha salvação. Não tente fazer nada para ser merecedor, pois isso é uma afronta para Deus, que já de antemão providenciou tudo. No dia de Cristo não se perguntará quais eram as suas doutrinas, nem como era a sua forma de batismo, nem qual era a sua religião, nem quantos trabalhos e obras cristãs você realizou, ou ainda, quantos você converteu para Deus. Perguntar-se-á se você viu Jesus por aí com fome, sede, maltratado, preso, doente. E a grande maioria, meus irmãos, irá dizer: Senhor, nós nunca te vimos assim. Nunca te vimos assim, Senhor. Quando foi isso? E ele vai dizer: sempre que vocês deixaram de atender a um ser humano, nesse estado de degradação, de prisão, de dominação, de infelicidade, de angústia e de miséria, vocês deixaram de atender a mim. A lei é santa e boa. O problema é o mal que reside em mim, meus irmãos. Ou seja, o problema da lei é que o seu condutor histórico existencial
é doente. O homem é doente, o homem é caído. A queda nos afastou de Deus, que é como a lei, santo, justo e bom. Entretanto, nós somos ímpios, injustos e maus. A lei faz apenas um diagnóstico. A lei é o termômetro. A lei mede o grau de febre e pecado em que eu me encontro. Mostra a minha doença, meu mal, meu pecado. Já a graça é a cura, é o remédio definitivo. Não somente um antitérmico, que reduz a febre e pecado, ou aplaca momentaneamente os sintomas, mas sim um anti-inflamatório, um antibiótico. Na verdade, um biótico. A palavra biótico quer dizer vida. Na verdade, a graça é um biótico, é uma sobreposição de vida. Vida essa oferecida na cruz, para que nós venhamos a ter vida verdadeira e em abundância. É uma sobreposição da vida do Senhor Jesus sobre a nós. Devemos viver a morte do Senhor e a sua ressurreição, e devemos viver em vida santa e justa diante do Senhor. A nossa relação, meus irmãos, está baseada na graça de Jesus e não em nossas virtudes, e não em nossas qualidades, e não em nossa justiça. A nossa relação está baseada, alicerçada, firmada na fidelidade de Jesus e não na nossa fidelidade. Ai de nós se fosse na nossa fidelidade, meus irmãos. Mas ela está firmada nos méritos de Jesus e não nos nossos, nos créditos de Jesus e não nos nossos. A graça de Deus não supre apenas a nossa condição miserável na salvação, na hora da salvação. Mas com certeza ela supre a nossa condição miserável na caminhada cristã, na santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Cremos que Jesus nos resgatou sendo nós ainda pecadores. Entretanto, nós não gostamos dessa verdade. Nós ainda somos pecadores. Mas é a pura verdade, meus irmãos. Nós somos sim pecadores e dependemos diariamente da graça de Deus a cada manhã. As misericórdias de Deus, Velho Testamento, né? Ou a sua graça, Novo Testamento, são a causa de não sermos consumidos, pois se renovam a cada manhã. Tem uma passagem no livro A Cabana que é muito interessante. Deus vira para Mackenzie, personagem principal do livro, que tinha perdido uma filha, e diz: você acha que eu fico triste porque você comete determinado erro, Mac? Determinado pecado? Não. Eu fico alegre. Mac, alegre, Senhor? Sim. Porque eu sei que você vai cometer esse erro 50 vezes. Eu sei que você vai cometer esse erro 50 vezes. Então, a cada vez que você comete, é um a menos. Até que você não vai mais errar. Você não vai mais pecar daquele jeito. Por isso, eu sempre me alegro quando eu vejo um erro seu. Olha só o prisma da visão do Senhor, né? Da visão de Deus em relação a nós. Isso é graça, meus irmãos. Isso é uma escandalosa graça. Nós temos um pensamento, o ser humano ele tem um pensamento cartesiano, que impera em nossas mentes. Nós temos parâmetros de méritos, de deméritos, de pódio, de campeão e vice-campeão, de medalhas, de troféus, de condecorações, de diplomas, certificados. Nós temos uma sociedade totalmente voltada para a meritocracia. Totalmente. Nossos filhos acertam, recebem presentes. Erram, recebem castigos. Mas com o Deus da graça isso não funciona assim. Com Deus é diferente, meus irmãos. Todos os méritos e condecorações são dadas a Ele, Jesus. Em Apocalipse isso fica muito claro. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a força, todo o domínio pelos séculos dos séculos, ou seja, por todo o tempo da eternidade. A nós nos cabe usufruir dessa verdade. A nós foi dado usufruir desse direito. A propriedade é de Deus. Nós temos o usufruto. Todos os parâmetros foram mudados, até do amor. No Velho Testamento, a determinação, o mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas agora, no Novo Testamento, João 13:34, Jesus fala: um mandamento vos dou, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. O nível é outro. Já não é amar como a si mesmo, mas é amar como Jesus nos amou.
É um amor de entrega. É um amor onde Jesus é o princípio, o meio e o fim. O amor que você tem a si mesmo foi substituído pelo amor maior de Jesus por nós. Essa é a chave para amar o pecador e odiar o pecado. Pois nós, meus irmãos, nós nos amamos. Nós amamos o pecador que se chama euzinho, eu mesmo. Mas para nos apresentar diante de um Deus santo, nós devemos odiar o pecado que em nós reside. Nós temos que odiar. Podemos gostar de nós, e devemos, mas temos que odiar o pecado que em nós reside. Não tem mais lei. Agora você não é mais governado de fora para dentro, com leis, regulamentos exteriores, com regras, estatutos, mas você é controlado de dentro para fora. Agora não é mais uma lei ou uma regra, mas é o Espírito Santo que em ti faz habitação. Vós sois o templo do Espírito. Estamos vivendo, meus irmãos, uma nova consciência. Agora você não pergunta mais se pode ou não pode. Você pergunta se convém ou não convém. Você não se pergunta mais se pode ou não pode. Você se pergunta se constrói ou se isso me destrói. Agora você não pergunta mais se pode ou se não pode. Você pergunta se isso está te dominando ou você está dominando. Está te dominando ou é você que está no controle? É isso que você tem que se perguntar agora. Você pergunta, isso dignifica o ser humano ou bestializa o ser humano? Isso respeita a grandeza do ser humano que está à minha frente ou é uma forma de eu usar esse ser humano para meu proveito? E ele que se dane. Como é que estão suas relações de negócio, suas relações afetivas? Como que tá? Você está usando as pessoas? É uma nova consciência que o Espírito Santo nos traz. Não é porque a igreja ou o pastor fala que você não pode adulterar que você não vai mais adulterar. Não é porque a igreja fala que você não pode enganar os outros que você vai parar de enganar os outros. A lei só serve para uma coisa, meus irmãos, para mostrar para você que você não consegue cumpri-la. Isso está em Romanos 3, de 19 a 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz para os que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. É para isso que a lei serve. Para mostrar que estamos condenados, meus irmãos. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei serve para conhecimento do pecado, para você saber se você está acertando ou errando, tão somente para isso. Agora não é mais só obedecer, é uma nova consciência. É a mente de Cristo interferindo na sua mente. É o Espírito Santo falando contigo diretamente. Você vai fazer isso, meu filho? Aí você fala, estou pensando, Senhor. Meu filho, isso não edifica. Isso vai te destruir, meu filho. É o Espírito Santo falando. O Espírito Santo se comunica com o meu espírito, com a minha mente, com o meu coração, mostrando que eu estou errado em determinada coisa, em determinada ação, atitude. Quem não tem o Espírito Santo precisa de lei, de regulamento, e vive uma vida desgraçada, ou seja, sem a graça. Ou está frustrado porque não pode fazer uma coisa, ou está culpado porque fez o que não podia. Essa é a vida do ímpio. Está frustrado porque não pode fazer determinada coisa, ou está culpado porque fez o que não podia. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aquele que está em Cristo está livre da culpa do pecado. Não precisa e não quer barganhar com Deus. Não precisa. E não vai barganhar com Deus, porque ele sabe que não tem o que negociar com Deus. Como eu falei no início, meus irmãos, e eu termino. O que precisamos fazer para realizar as obras de Deus está em João 6,28. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado.
crer somente. Crer que ele é o Deus encarnado. Crer que ele é o Deus conosco, meus irmãos. O Deus que se submeteu à sua criatura e se fez um igual a nós, com o intuito de resgatar o homem para si mesmo, trazê-lo à comunhão com o Pai, fazer do homem a imagem de Cristo. Creia somente. Ele já fez tudo. Que o Senhor possa estar abençoando essa palavra trazida aos irmãos, possa fazer morada nos corações dos irmãos, que os irmãos possam refletir, ouvir o que foi falado, o que a palavra do Senhor nos exorta a deixar de lado a nossa justiça própria. As nossas boas obras nos impedem de ter um relacionamento profundo com o Senhor. Não que não devemos fazer, nós devemos fazer sim boas obras. Efésios 2, de 8 a 9, fala. Elas foram criadas para que andássemos nela. Mas elas não nos resgatam, elas não, meus irmãos, elas não podem ser usadas em negociação, em barganha com o Senhor. Porque Ele já fez tudo. Deleite-se na vida que o Senhor trouxe para nós, pelo seu sangue, pela cruz. Boa noite e que Deus nos abençoe. Amém, igreja. Bom, tivemos uma ministração de uma palavra abençoada, né, com o irmão Cláudio, sem barganha com Deus. Meus irmãos, não existe isso de você tentar negociar com Deus, como foi ministrada a palavra do Senhor. Vamos aqui para o nosso culto, né, o final, o encerramento do nosso culto. Hoje nós estamos aqui com o irmão Lucas nos auxiliando, né, lá da igreja. E aqui já temos alguns pedidos. A irmã Márcia Dias, ela pede oração aqui pelos idosos da nossa igreja, idosos da CIBA, né? Uma situação complicada, muitos idosos gostam de fazer caminhada, gostam de andar, sair, visitar os netos, sair para os lugares, mas não tem sido possível, né? Tem sido realmente complicado isso. Então, meus irmãos, vamos estar orando por eles. A Vitória pede aqui oração também pela família da Gabriela e o Felipe. Amém? Nós vamos estar orando pela Gabriela e o Felipe. E o pastor Wander está pedindo oração aqui também por esperança, né? Perseverança, paz, alegria nos corações tristes, nos corações entristecidos, nos corações amargurados, amém? Desanimados. O pastor tem pedido essa oração e para que o Senhor nos encha de alegria, na alegria dele, a vontade de servi-lo, a vontade de glorificar o nome dele. Amém? E a Shirley orar pelos que estão nas ruas. Realmente, irmãos, nós estamos aqui na cidade de Anápolis, e Anápolis está frio, né? Tivemos aí um final de semana de 8 graus, e tem uma perspectiva de um final de semana de 2 graus, bem frio. Vamos estar orando por essas pessoas agora, mas antes deste momento de oração, eu quero trazer uma outra mensagem. Em tempo de isolamento social, seguiremos servindo e cooperando com a obra do Senhor. Amém? Nesse período de isolamento, eu quero te lembrar, os missionários continuam nos campos, eles continuam desenvolvendo o trabalho missionário, mais do que nunca, né? Os projetos assistenciais ainda dependem da ajuda da igreja, depende da sua ajuda, porque a igreja que eu estou falando aqui não é um templo de 4 paredes, mas é você e eu, nós somos a igreja. E os parceiros missionários continuam, amém? Então não só ore, não só contribua com a oração, com intercessão, mas nós temos aqui, nós vamos deixar aí na descrição desse vídeo a agência da igreja, mas eu vou ler aqui para você. A agência 2262 da Caixa Econômica, né? Operação 003, a conta da igreja 3135 dígito 1 e o CNPJ da igreja também, quando você for fazer a sua oferta, for entregar o seu dízimo, você pode estar procurando no canal da igreja aí no YouTube, nós vamos deixar
toda a descrição, toda a conta. Irmãos, contribua. E ainda quero avisar vocês, isso daqui para quem está nos ouvindo, você que está nos vendo pela primeira vez, segunda vez, é para os membros da igreja, aqueles que já entendem, sabem como que funciona o processo da igreja. Amém? E ainda aqueles que têm contribuído com o container e o som da igreja, né? Nós estamos no projeto final. Creio que temos mais 2 parcelas para quitarmos o som da igreja e o container que nós usamos como sala da igreja também para as crianças. Ok? Então vamos estar orando agora, pedindo ao nosso Deus este momento de intercessão. Senhor Deus, nós queremos apresentar, meu Pai, a vida, Senhor, de todos os idosos, Senhor, todos os idosos da igreja, Senhor, todos aqueles que fazem parte do ciclo familiar, daqueles que estão na igreja. Traga tranquilidade, traga paz, traga alegria, Senhor, aos corações desses idosos, Senhor. A Vitória também, Senhor, pediu oração pela Gabriela e o Felipe. Senhor, nós não sabemos qual tem sido a situação que essas crianças, oh Deus, que essas pessoas estão pedindo. Senhor, mas o Senhor sabe. Traga, ó Deus, a tua intervenção divina, a tua proteção, a tua restauração, o teu conforto e consolo, Senhor. Nós te pedimos também, Senhor, traga paz aos corações, traga alegria aos corações. Senhor, traga força àqueles que estão se sentindo desanimados, desesperados. Em nome de Jesus, proteja os seus, Senhor, proteja aqueles que estão no frio, que estão, ó Deus, ao relento, que não tem um lugar para dormir, que não tem uma cama, Senhor, para encostar, ó Deus, uma coberta, uma blusa, Senhor, para esquentar. Mas sabemos que o Senhor pode usar a vida daqueles que buscam e temem ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Tenha uma semana abençoada. Tenha uma semana cheia de paz, de alegria. E não se esqueça, no próximo domingo, às 19h30, aqui no canal da CIBA, nós estaremos ministrando novamente. Você será ministrado por louvor, por alegria. Amém? Então, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz e até o próximo domingo. Deus abençoe.